Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre brokers, vamos falar sobre o nosso broker escolhido para o projeto, para as próximas aulas, que foi o Rabbit. O Rabbit ele tem sua forma de funcionar, assim como outros brokers do mercado funcionam de forma diferente. E uma das formas mais interessantes dele, que é mais legal de aprender, que é basicamente o coração, é a Exchange. Então aqui a gente já citou o Publisher, que é basicamente envia para fila. Então o Publisher, a única coisa que ele faz é enviar, mais nada. Ele não deve ter mais nenhum tipo de regra de negócio. Temos também as Exchanges. As exchanges, ela funciona da seguinte forma. Pense numa exchange assim. Vou puxar aqui. Muita gente acha que, por exemplo, o Rabbit funciona dessa forma que o publisher vai e envia, aí ele envia diretamente para uma fila. Então, essa aqui, vamos supor que é fila, e aí depois quem interessa nessa fila, que é os consumers, vai reagir a ela e vai fazer o que tem que ser feito, o que se espera. Só que isso não está 100% correto. Isso daqui, nesse meio aqui, temos um carinha que chama Exchange. Então, essa Exchange, ela é o nosso roteador. É ela que define para onde a gente vai para onde a gente vai enviar as nossas filas. Então, para quais filas devem ir tal mensagem que a gente enviou. Então, é para isso que a nossa Exchange serve. Então, recapitulando, a nossa Exchange é o nosso roteador. Então, o publisher envia para a nossa Exchange e a nossa Exchange que vai definir para onde deve ir as mensagens, para qual queue deve ir as mensagens em si. Certo? Aqui é bem importante. A gente tem alguns tipos de exchange. Então a gente tem a direct, a gente tem a topic e a fanout e os headers. Tá? A direct. Para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona a direct, os tópicos, etc., eu vou puxar dois assuntos aqui, que são os binds e o routing key. Então, o routing key, quando é uma chamada direct, que é utilizado bastante, acontece da seguinte forma: o nosso publisher vai enviar para o nosso exchange e ele diretamente, através de uma regrinha que a gente chama de binding, ele vai saber qual fila exata a gente deve receber. E para fazer isso daí, a gente utiliza essa regrinha, que eu acabei de ensinar esse conceito, que é um bind, é um acto de conectar a exchange a uma fila. Então é aquele que essa regra que faz a conexão. Então, a exchange existe uma regra na qual ela faz esse roteamento, o nome dessa regra são binds, e essa bind basicamente ela que fala assim, essa fila está conectada a essa exchange com essa regra. Então, formalmente é uma exchange mais uma bind mais uma fila. Então, é assim que funciona. E interessante é que a bind key, que é onde a fila é a chave que a gente vai utilizar para fazer uma publicação do tipo direct, ela é configurada nos consumers. Então, daqui a pouco, calma que também, quando a gente for colocar a mão na massa, vai ficar mais fácil de entender, talvez, mas daqui a pouco também a gente vai desenhar um pouco, acho que fica mais legal também. E para fazer, quando é um direct, para fazer esses carinhas de uma maneira direta, a gente vai fazer uma comparação de igualdade. Então a gente vai definir se a routing key, que é uma string que a gente passa, ela é igual a bind key. Então a bind key ela é definida pelo consumer e a routing key é a que a gente vai definir pelo nosso publisher. Então a gente vai fazer um sistema de igualdade, tipo assim, order.created, que é o nosso consumer, foi igual a order.created, que é a nossa bind key. Então, aí sim ele deve ir para aquela fila específica. Isso daqui é basicamente como que funciona o Direct. Dois pontos interessantes aqui que eu trouxe é Routing Key, não é o nome da fila, muita gente confunde nisso. A Routing Key é apenas um critério de roteamento, então ela é como se fosse uma etiqueta. Então, com essa etiqueta a gente consegue fazer esse roteamento de uma forma direta. Então, é assim que funciona essa parte então do Direct. Então, aqui a gente matou a primeira parte de como que funciona a Exchange do tipo direta. Então, lembrando, Publisher, Exchange, a Exchange tem vários tipos de Exchange, cada um tem a sua regra. Regras são binds. Binds, a Direct, a gente faz conforme tendo uma Routing Key e uma Bind Key iguais. Então, isso forma um tipo de Direct. A Direct é uma bem utilizada, a gente vai utilizar aqui no nosso começo também. Temos a outra que chama Topic.
A topic é quando a gente publica essa mensagem, essa carinha em um tópico específico. Então aqui a gente não tem sistema de igualdade igual eu falei. A gente pode fazer assim, que order ponto alguma coisa. Então aqui eu posso estar publicando para order.update, order.create ou só ponto .created e aqui não importa o que seja. Então a gente não vai estar usando, fazendo esse sistema de igualdade entre routing key. Então não precisa combinar igual por igualdade, sim por padrões, por patterns. A fanout é quando é basicamente um alto-falante, então ele publica para todas as filas. E os headers, a gente manda metadados nesses cabeçalhos e a gente pode mandar quando é um pouquinho mais complexo, a gente quer mandar mais coisas, a gente consegue tratar ele dessa forma, utilizando esses headers. Daqui é um pouquinho mais difícil de encontrar no mercado, as mais usadas são a Direct e a Topic, tá? Inclusive as duas que a gente vai utilizar aqui no curso, começando com a Direct e depois passando pelo Topic. Então aqui eu acho que eu tenho só para finalizar e só para fazer uma recapitulação. Aqui a gente tem nossos publishers. Os publishers vai enviar para nossa exchange. A nossa exchange tem vários tipos de exchanges, igual a gente viu aqui, direct, fanout, tem topic e headers. Então são os tipos de exchange que tem e cada exchange tem uma regrinha vinculada a ela, na qual a gente vai definir qual fila a gente vai chamar a partir dela. Então, se for uma direct, a gente vai ter que trabalhar aqui quando um consumer ele subir, a gente vai subir ele com uma key, que é a bind key, por exemplo, order.created, created. E quando o nosso publisher subir também, a gente vai definir uma route key com order.create. E aí, quando o exchange for do tipo direct, ele vai fazer sistema de igualdade. Se os dois forem igual, então ele vai subir com essa fila que o consumer subiu, porque aqui são os consumers que vai subir a nossa fila. A gente não define, não coloca esse tipo de responsabilidade para os publishers. Então, quando tiver nossa fila, a nossa exchange vai ter de olho nessa fila. Chegar um publisher com essa daqui e for o mesmo, então ele vai fazer essa ligação para essa fila, dessa fila, quando for do tipo direct. E quando for do tipo topic, essas duas eu vou dar mais ênfase, a gente vai, porque é o que a gente vai mais utilizar, a gente publica só no pattern dela. Então, aqui então, aqui então a gente vai receber as mensagens do producer, o exchange recebe as mensagens do producer, define para quais filas essas mensagens devem ir através dos nossos binds, nossas regras, e para cada exchange tem suas regras diferentes, e o bind vai conectar uma fila a uma exchange. Esse é todo o conceito do Rapt. Se você pegar isso daqui, vai ficando um pouquinho mais claro pra gente. É claro que a gente vai fazer enfim, no projeto a gente vai passar por várias vezes isso daí, talvez fique mais claro, espero que consiga deixar mais claro, caso tenha ficado dúvida, mas realmente isso daqui é todo o core do projeto.